Nação palmeirense. Logo mais aí, Palmeiras e Corinthians, né? Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras precisando da vitória, né? Para se tornar líder da competição. É um jogo importante, precisa da vitória para não dar mais chance de o Corinthians conquistar outra vitória em cima do Palmeiras, né? E Abel Ferreira precisa quebrar esse tabu, né? Mas tem notícia boa, pessoal. Tem notícia boa, né? Paulinho vai para o jogo, pessoal. Paulinho será relacionado, né? A gente não sabe ainda se vai ser titular ou não, mas já é um bom sinal, né? Também tem aí Maurício, pessoal. Então o Palmeiras pode surgir aí com uma nova cara, né? Principalmente depois que o torcedor viu a boa atuação, principalmente depois da saída de Veiga. Infelizmente tem a contusão de Veiga, mas foi deslocado Felipe Anderson, recuado Estevão, e a expectativa do torcedor é pela estreia de Paulinho, né? Vamos acompanhar o corte aí, já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né, o canal ESPN Brasil. Vale ressaltar, pessoal, que o Palmeiras precisa dessa vitória, é vitória importante. E o Palmeiras, eu tenho quase certeza que vai vencer esse jogo, né? Crédito do vídeo ESPN Brasil, o link tá na descrição. Vamos acompanhar aí, final deixa a minha opinião. Vamos lá. E Corinthians aqui no Sport Center. Um abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras não terá Rafael Veiga no clássico contra o Corinthians neste sábado, sequência do Campeonato Brasileiro, clássico que será disputado na Arena Barueri. O meia machucou o ombro, teve uma luxação na partida contra o Cerro Porteño, logo no comecinho da partida, foi substituído e fica fora dos próximos jogos. Ele não vai passar por cirurgia, mas o tempo de recuperação de 2 a 4 semanas sem o Veiga. Sem o camisa 23 do Palmeiras, o principal jogador do meio-campo, são duas opções para o técnico Abel Ferreira. Uma delas, a entrada de Felipe Anderson no lugar do Veiga, foi a opção que ele usou na partida contra o Cerro Porteño, com o Estevão fazendo a função no meio-campo. A outra opção é a entrada do Maurício, que foi relacionado para a partida contra o Cerro Porteño, ficou o tempo todo no banco de reservas, mas está apto a jogar. Ele está voltando à equipe, não atua desde o dia 16 de fevereiro na partida contra o São Paulo, quando também machucou o ombro. A dúvida é o Lucas Evangelista, que não atuou contra o Cerro Porteño, tomou uma pancada na coxa na partida contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Fica a dúvida se ele terá condições de jogo de voltar no clássico contra o Corinthians. Outras boas notícias para os palmeirenses: Paulinho e o Marcos Rocha estão treinando normalmente com o grupo e estão próximos de voltar à equipe. O Paulinho de fazer a sua estreia. Palmeiras não vence o clássico contra o Corinthians há 4 derbys. São 2 empates e 2 vitórias da equipe corintiana. O Palmeiras ficou 8 jogos sem perder para o maior rival e agora já está 4 sem vencer. Tem também um clima de revanche depois de perder a decisão do Campeonato Paulista. Esse é o sentimento dos palmeirenses. E agora há pouco, o Paulinho postou um vídeo falando sobre a sua recuperação e mandando um recado para a torcida do Palmeiras. Ele está de volta. Bem, informações do São Paulo do Palmeiras e também do Corinthians, perdão. E o Corinthians com essa novidade, né? Podendo ter o Garro, a expectativa era que ele demorasse muito mais. Ainda não é certeza que ele vai entrar, o Memphis deve chegar. E o Paulinho, agora pelo menos no banco de reservas, estará ali, André. Ou seja, muitos ingredientes para um jogo que já vai ser muito legal. Sim, do lado do palmeirense, né? A perda do Rafael Veiga, que se machucou na noite de ontem pela Libertadores. É um jogador sempre muito importante, independentemente do momento, da fase que ele atravessa. É um cara que sempre participou dessa travessia de glórias que o Palmeiras vem nos mostrando nos últimos anos. E perdê-lo tecnicamente é um problema para o Abel Ferreira. Mas o Paulinho no banco é um passo à frente da principal contratação do Palmeiras para essa e as próximas temporadas. Um jogador que promete, a partir do momento em que estiver em campo, claro, ninguém sabe se isso vai acontecer nesse fim de semana, mas a cada dia que passa fica mais próximo o dia em que o Paulinho vai jogar. Ele promete mudar radicalmente o comportamento e o rendimento do time do Palmeiras, porque ele é esse tipo de jogador que faz diferença quando está em campo para qualquer equipe do futebol brasileiro. Do lado corintiano, mais do que a questão de aproveitamento ou não aproveitamento do Garro, porque essa é uma situação que eu acho que o torcedor deve olhar com bastante calma. É óbvio, é muito melhor ter o Garro em campo. O Garro
falei do Paulinho agora, a capacidade dele de fazer diferença. O Garro, no Corinthians, é um desses jogadores. O Corinthians com ele é um time, sem ele é outro. Mas essa situação do joelho, ela precisa ser melhor explicada no sentido de que condições o Corinthians terá de ter em campo o Garro na parte física, na parte médica, próximo do total da sua capacidade. A partir dessa situação, a partir desse momento, as coisas vão ficar mais claras. Essa dúvida, não sei, vai jogar, não vai, quanto tempo vai jogar, não sei se isso acalma o torcedor que está preocupado com o Garro e o seu joelho. Na minha opinião, tem uma questão interessantíssima na escalação prévia do Corinthians para esse clássico, que é o fato do Angileri estar indisponível, né? E o Matheus Bidu aparentemente ser o jogador que vai fazer aquele lado de campo. Nos recentes confrontos com o Palmeiras pelo Campeonato Estadual, o lateral argentino fez uma marcação exemplar sobre o Estevão, que é um problema para qualquer equipe. Vamos ver como que o Corinthians vai lidar com esse ponto fortíssimo do Palmeiras no primeiro clássico depois da decisão do Campeonato Paulista. Pois é, e é claro que é um derby, todo mundo sabe do clima de um Corinthians e Palmeiras, mas ainda assim está muito recente da final do Campeonato Paulista. Isso deixa tudo muito mais quente, André? A gente pode pensar assim? Eu acho que sim. A história de dois rivais ela é feita dos jogos que eles disputaram. E quando esses jogos são decisivos e valem mais, as partidas mais próximas, elas sempre carregam um pouco desse ambiente. O Corinthians prevaleceu, venceu o Palmeiras no seu estádio, conseguiu o resultado que era necessário na finalíssima em Itaquera, ganhou um campeonato estadual, não vencia um troféu há alguns anos. Do ponto de vista palmeirense, existe, eu acho, uma transferência para esse jogo, porque a rivalidade é a mesma de sempre, a importância não é tanta, porque agora estamos no início do Campeonato Brasileiro, mas é o Palmeiras como mandante, mesmo que seja num lugar onde os jogadores não gostam de atuar, o técnico não gosta de trabalhar e a torcida não gosta de ir a Barueri. Mas é o Palmeiras como mandante contra o Corinthians logo depois da derrota no estadual. Vamos seguir o Sport Center, tem muito... Nação palmeirense, ótima notícia, né? Paulinho relacionado, pessoal, isso aí, sem sombra de dúvida, é uma ótima notícia, né? A expectativa do torcedor palmeirense é uma das melhores possíveis, né? E eu creio que também Paulinho está empenhado, né? Está empenhado para a sua volta, né? Mostrar serviço do Palmeiras. Vai ser relacionado para o jogo contra o Corinthians. Quem sabe ali não entre 30 minutos, 20 minutos, né? Para já ir pegando o ritmo de jogo, né? É um jogador que chegou a peso de ouro. É um jogador que o torcedor palmeirense deposita todas as suas expectativas para a estreia dele, né? Até porque Vitor Roque está se sentindo um só ali na frente, né, pessoal? Na verdade, tem jogador, mas para mim, Facundo Torres não chega aos pés de Paulinho, né? Paulinho, pessoal, é um jogador que joga em várias funções, é um jogador que sabe fazer gol, que sabe colocar os companheiros na cara do gol. Então, eu acho que é uma ótima notícia, é uma notícia aí que deixa o torcedor palmeirense animado para esse jogo de logo mais. Claro, pelo outro lado, né, tem a saída de Veiga, mas infelizmente foi pela uma contusão, mas a torcida já estava cobrando essa saída de Veiga, né? E queira ou não queira, depois da saída de Veiga, o time do Palmeiras se encontrou, né, no jogo do Cerro Porteño. Principalmente quando Abel Ferreira deu o braço a torcer e fez coisa que até um torcedor, se treinasse o Palmeiras, fazia, né? Que é recuar Estevão para o meio e colocar Felipe Antes na posição que ele se consagrou na Europa, né? Depois que ele fez isso, coisa simples, né, pessoal, que todo mundo fazia. O Palmeiras jogou um bom futebol. O Palmeiras poderia ter marcado seu segundo, seu terceiro gol. Felizmente só foi 1-0. Mas para o jogo do Corinthians, a gente espera essa mesma formação, né? Estevão no meio, Felipe Anderson na direita, Facundo Torres vai estar na esquerda e Vitor Roque, o número 9, né? Mas a expectativa é para Paulinho entrar nesse time aí, né? Paulinho se encaixar nessa equipe aí. Eu acho que o Palmeiras esse ano ainda, pessoal, vai crescer no momento certo. Eu sempre dizia, pessoal, calma que Campeonato Paulista, primeiro que não serve de base para nada, né?
E segundo que para mim, Campeonato Paulista, pessoal, tem time aí que ganhou, que acha que ganhou a Liga dos Campeões, como eu disse, né? Claro, é ruim, é terrível perder para um rival, sem sombra de dúvida, né? Mas não é também para entrar em desespero, né? É como eu digo sempre aqui nos meus vídeos, o Palmeiras está lutando por coisas maiores, pessoal. Está lutando por campeonatos grandes, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, vai disputar o Mundial. Então, acho que pelo investimento, pelos jogadores que tem, o foco tem que ser outro, né? Não um campeonato paulista, né? Foi ruim, foi pelo rival, mas a gente espera que não perca o próximo jogo aí, né? Logo mais, né? É que o Corinthians, eu sei que vem empolgado, né? Naquela empolgação. São 4 jogos que não perde para o Palmeiras, mas eu acho que tá na hora do Palmeiras desmascarar os corintianos aí, que eles não tem um bom time, né? Para mim, o Corinthians tem um time ali para brigar pela parte de baixo da tabela, né? Não parte de cima. E o Palmeiras, vamos esperar que Abel Ferreira deixe sua teimosia, coloca os caras para jogar, coloca os caras para jogar na posição certa, e o momento certo de Paulinho estrear, né? Que ele coloque no momento certo, que ele volte bem, né? Principalmente fisicamente, não sofra nada. E o entrosamento com os jogadores vai ser normal. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.